Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes hoje, porque graças a Deus nós podemos estar aqui reunidos, juntos, presencialmente, semipresencialmente, né? Seguindo todos os cuidados, mas nós podemos estar aqui junto com os irmãos, louvando ao Senhor. Nesse momento vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele continue na direção de tudo que será feito aqui nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, nós te agradecemos por nossas vidas, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa manhã, tão somente para honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, toma a direção das nossas vidas, de tudo que será feito aqui, que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está participando desse culto, cada coração que veio, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que o Senhor toque em nossos corações, toque em nosso ser, que a nossa alma, Senhor, seja revigorada, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, fazer uma leitura recitativa, que está em Isaías 51, versículo 4, que diz assim: Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz para os povos. O Senhor, Ele é a nossa luz, e que nós possamos entregar os nossos corações diante dEle nessa hora. Nesse momento vamos louvar o Senhor, vamos todos ficar de pé. Vamos cantar, vem, essa é a hora da adoração. Esse é o momento que você tem para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, não perca essa oportunidade. Essa é a hora da adoração.
Amém. Nessa hora vamos declarar: Senhor, te quero. Nós queremos ouvir a tua voz.
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos juntos. Não sou apenas servo, meu amigo me Alô? Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Que bom é voltarmos à casa do Senhor. Hoje estamos retornando com os nossos cultos presenciais. E louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de voltarmos a ter comunhão uns com os outros, não apenas através das mídias aí, né, das plataformas digitais, mas agora também presencialmente, né? Hoje nós estamos tendo uma dificuldade porque estamos sem internet até agora, e os irmãos que estarão celebrando conosco em suas casas o farão depois do culto aqui, né, presencial, mas ele vai ser disponibilizado para que todos possam participar. E nós temos também irmãos que estão trabalhando para tentar ainda viabilizar a participação de maneira ao vivo aqui, para que os irmãos também possam celebrar. Irmãos, nós temos alguns motivos pelos quais temos orado nesses dias, alguns novos que estão surgindo, e nós vamos separar esse tempo agora para fazermos isso. Eu quero lembrar aos irmãos, né, de que nós continuemos orando pela família da irmã Gessimere, o seu pai, o irmão Braulio, né, na madrugada de quinta para sexta, foi convocado à glória pelo Senhor. Na sexta-feira estivemos ali em Campo Grande, no culto de gratidão pela vida do irmão Braulio, que no próximo dia 4 agora estaria completando 94 anos de idade. Então nós louvamos a Deus por essa vida, né, que foi tão preciosa entre nós, mas agora descansa nos braços do Pai, e devemos orar pela família. Devemos orar, a irmã Cirleia colocou aí nos grupos de oração, uma família inteira, 5 pessoas, Claudeci, Cláudio, Rafael, Patrick, Pablo, são amigos da família da irmã Cirleia, e todos estão com Covid, nós devemos orar por eles. A irmã Luzia, lá de Pedro Canário, irmãos, a irmã Luzia estava com 75% dos seus pulmões tomados, e ela estava dependendo de um milagre de Deus. Graças a Deus, Deus tem operado um milagre. Seu pulmão já está plenamente restabelecido, ela ainda continua em coma induzido, mas está tirando as medicações para que ela possa acordar, e assim os médicos poderem avaliar, né? Tem um grupo que tem orado 24 horas pela irmã Luzia, e nós queremos continuar a igreja, pedir à igreja que continue orando também por ela. Temos ainda a Luzia, que é sogra da irmã Cirleia, Ana, né? Ana, sogra da irmã Cirleia. Nós devemos também orar por ela. E por último, eu vi a Rosana aqui lembrar da Beth, né? Beth ainda está internada aqui no hospital das clínicas Santa Rita. Então vamos orar, né? A Beth foi, durante muito tempo, irmãos, trabalhou na prefeitura de Vitória, foi assessora direta do prefeito e muito nos abençoou nas caminhadas do Dia da Bíblia aí.
e agora carece muito das nossas orações. De joelhos, assentado, do jeito que você entender, coloque agora também a sua vida, a sua família, as suas necessidades no altar do Senhor nessa manhã. E vamos rogar, irmãos, que Deus continue tendo misericórdia de nós, continue ouvindo o nosso clamor e nos abençoando nas nossas necessidades, restaurando a nossa sorte para a glória do seu nome e para a nossa alegria. Deus querido, aqui estamos nós, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, reunidos em Teu nome, ó Deus, para suplicar ao Senhor nessa manhã. Senhor, restaura a nossa nação, Senhor. Senhor, restaura aqueles que estão enfermos. Senhor, restaura as nossas famílias. Restaura, Senhor, os nossos sonhos. Revigora, Senhor, e restaura a Tua igreja, Pai, para a glória do nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar no Teu altar nessa manhã, ó Deus, as nossas necessidades. Queremos continuar clamando a Deus pela vida da Beth, clamando por um milagre na vida dela, clamando a Deus que nesse tempo de enfermidade, e essa enfermidade, ó Deus, que tem sido tão assoladora na sua vida, Pai, que ela tenha experiências profundas com o Senhor. Rogamos a Deus pela vida da dona Ana, pedimos que o Senhor possa abençoá-la. Rogamos a Deus por essa família, Pai, que está acometida pelo Covid, 5 pessoas da mesma família. Cuida de cada um deles, derrama sobre eles a Tua bênção e a Tua paz. Sopra, Deus, sobre os seus pulmões, sobre os rins, ó Pai, para que eles possam ser curados em o nome de Jesus. Deus, rogamos pelo consolo do Teu Santo Espírito para a Mary e todos os seus familiares, a irmã Gessi. Ó Deus, cuida, Senhor. Cuida para que nesse tempo eles se sintam amparados, cuidados, abraçados, ó Deus, pela Tua mão de poder. Deus, rogamos também, ó Pai, pelos demais irmãos que estão enfermos, rogamos pelos milhares e milhões que no Brasil e no mundo, ó Deus, estão em UTIs, estão precisando de oxigênio, estão precisando de um milagre, que a Tua boa mão, ó Deus, que o Senhor, como médico dos médicos que Tu és, o Senhor estenda a Tua mão de poder sobre cada um. Deus, pedimos que o Senhor nos visite como igreja e nos abençoe, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de voltarmos presencialmente aos cultos. Livra-nos, ó Deus, não permitas, Pai, que nenhum de nós, ó Deus, seja cometido, ó Deus, por esse vírus aqui, enquanto estivermos prestando culto, antes que continuemos sendo cuidados, amparados, não só enquanto estivermos aqui, ó Deus, mas em todos os momentos da nossa vida, que o Senhor continue cuidando de nós, cuidando dos nossos familiares. Ó Deus, recebe nessa manhã o nosso culto e a nossa adoração, e ajuda-nos, ó Deus, a nessa manhã mais uma vez ouvirmos a Tua voz e sairmos daqui, ó Pai, consolados pelo Teu Santo Espírito. Visita aqueles que estão em casa e daqui a pouco também estarão, ó Deus, celebrando conosco. Que da mesma maneira, Pai, como o Senhor tem nos abençoado já com a Tua presença aqui, que o Senhor se faça presente, ó Deus, e visivelmente presente na vida e na casa de cada um. Essa é a nossa oração, Pai, e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade agora e o privilégio de dedicar ao Senhor os nossos bens e as nossas vidas, né? Na verdade, as nossas vidas acabamos de consagrá-las, os nossos filhos, as nossas famílias, mas agora vamos consagrar também ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, e vamos agradecer, irmãos, porque poder contribuir para a expansão da obra do Senhor é um privilégio para nós. Deus nos concede esse privilégio, nos dá a graça de participarmos também com os nossos bens, com o fruto do nosso trabalho, que na verdade é fruto da misericórdia de Deus, porque é o Senhor quem tem nos dado tudo. Então, ao passo em que um diácono estará vindo aqui para frente, você que está em casa, estará em casa, né, também participando conosco, pode também participar desse momento através dos meios eletrônicos que estão postos ou estarão postos para que você participe. E caso você não o faça agora e quiser apenas consagrar,
e posteriormente trazê-lo à casa do Senhor, seja aqui em nossa igreja ou na sua comunidade de fé, você também terá a oportunidade de fazê-lo agora. Adoremos ao Senhor e enquanto adoramos, dediquemos a Ele bens e vidas. Antes do irmão... Deus, obrigado, Senhor, por mais, Senhor Deus, uma vez, Senhor Deus, eu estar aqui, Senhor Deus, para fazer esse papel tão importante, Pai, de receber, Senhor Deus, dos irmãos queridos, a oferta e os dízimos, Senhor Deus, ofertados para a sua obra, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada irmão dizimista, a cada irmão ofertante, Senhor Deus, conforme a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ia dizer que nós temos alguns aniversariantes e os irmãos vão ouvir os seus nomes agora e, obviamente, estarão orando por eles e os parabenizando na data oportuna. A irmã Marli,
ontem, né, completou mais um ano de vida, irmã Maria Marli. A irmã Luzimar, no dia 3, completa mais um ano de vida. O pastor Elimário, no dia 6. E também no dia 6, Sandra e Hélida completam mais um ano de vida matrimonial. Esses são os irmãos pelos quais nós devemos orar e também devemos parabenizá-los, né, no dia e na data oportuna. Irmãos, antes de nós cantarmos mais um cântico, nós temos alguns avisos aqui que precisamos fazê-lo. Nós temos colocado aí, já foi colocado no Juntos, os irmãos têm colocado, as irmãs, a irmã Celé tem colocado em alguns outros grupos. Nós temos uma família do Viver que a mãe vai ganhar bebê por esses dias, né? E nós queremos abençoar essa família com roupinhas. Então, os irmãos que estão aqui, procurem a irmã Cirleia. Você que não está aqui, mas vai ouvir, né, também está ouvindo, você pode fazer contato com a secretaria da igreja ou com a irmã Cirleia, para que a gente, com a própria Eugênia também, né, para que a gente possa abençoar a família. É a mãe da Marcela, é isso? A mãe da Marcela, né? Então, mais um bebê em casa, e como igreja nós queremos participar desse momento de felicidade e alegria, contribuindo para que essa criança nasça, né, com as roupinhas necessárias e com tudo aquilo que ela precisa, né, para começar bem a sua caminhada, tá bom? Hoje nós temos marmitex, e aí eu posso falar para os irmãos que estão aqui, né? Não são muitos, mas ainda temos alguns marmitex. Então, se você ainda não fez a sua reserva, você pode passar lá, porque nós ainda temos uns 10, pelo menos, que estarão sobrando, eu acho, né? Mas você pode passar lá depois, no final do culto, e pegar. Caso você já tenha pedido também, quiser aumentar mais um, não tem problema nenhum, né? Se não dá para o almoço, dá para janta, né, Jonatas? Né? Dá para almoçar e jantar feijão tropeiro, porque é muito bom, né? Amanhã, meus irmãos, a gente vai começar as nossas lives com as crianças. Ficamos um tempo aí sem atividade com as nossas crianças. Como não podemos voltar presencialmente, então começaremos amanhã. E nós teremos a participação especial da Picolete, da Curitiba. Então ela estará com as nossas crianças, 19h30, juntamente aí com a irmã Deli, com a Geni. E vai ser um tempo, com certeza, muito especial para as nossas crianças. Então, aos pais aí, sejam atentos, avós, tios, para colocarem as suas crianças para participarem e assim serem abençoadas. Nós queremos, como já fizemos quinta-feira, convocar a igreja para uma assembleia extraordinária no dia 16/5. E essa assembleia tem por finalidade o convite à ministra de adoração da igreja. Então, dia 16/5, no culto da manhã, peço que, assim como foi na assembleia anterior, que os irmãos já comecem a fazer as suas inscrições com a irmã Geni, porque nós precisamos de um quórum, né, que é de, no mínimo, 72 pessoas. Então, os irmãos nos ajudem a ir fazendo as suas inscrições para que a gente tenha o quórum necessário. Porque, se não houver, nós temos que esperar mais uma semana ou 15 dias. Eu tenho que olhar o que é regimental para poder fazer a próxima convocação. Então, dia 16/5, às 10 horas da manhã. Domingo que vem é o Dia das Mães, e nós vamos celebrar aqui na igreja, com as mães aqui da igreja e com as mães também do projeto, né? Então, todas, na medida do possível, estarão participando do culto, ou presencialmente, ou através das plataformas digitais, às 10 horas da manhã. E, por último, nossa campanha de restauração, né? Deus já tem nos abençoado com ofertas dos irmãos, com a venda dos marmitex, temos conseguido, né, até então alcançar o alvo que temos proposto com essa venda, e nós contamos, meus irmãos, com a contribuição e com a colaboração de toda a igreja, para que nós restauremos a frente da igreja, para que nós possamos regularizar também a questão do registro da escritura do nosso imóvel. Então, como a gente não vai deixar lá para o último domingo de junho, todas as vezes que a gente for devolver o dízimo e oferta, que a gente for ofertar, a gente vai ter o privilégio também de contribuir com essa oferta especial. Que Deus nos abençoe, que seja um tempo de restauração, não apenas do templo, do espaço físico da igreja, mas um tempo de restauração para a vida da igreja, esse tempo de tantas dificuldades. E por falar nisso, hoje à noite a gente vai falar sobre restauração, restaurando os sonhos da família. O mês de maio, tradicionalmente, no meio batista, a gente comemora o mês da família. Como nós não temos mais trabalhado mês a mês aqui na igreja, a gente vai pelo menos startar aí, iniciar o mês de maio, falando sobre restaurando os sonhos
da família. Então você está convidado a celebrar conosco também hoje à noite. Vamos adorar ao Senhor cantando mais uma música, né, mais um cântico, e depois nós teremos a alegria e o privilégio de ouvirmos o nosso irmão Renato Selga nos trazendo, compartilhando conosco a palavra de Deus, a palavra com a qual o Senhor já falou ao seu coração e com certeza há de também falar ao nosso.
Amém. Saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus, amém? É um privilégio sempre nós estarmos aqui para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Queremos pensar com os irmãos nesta manhã, aqueles que estão aqui, é uma alegria, né? Nós já estarmos aqui presencialmente, ainda com várias restrições, né? Um número reduzido, mas graças a Deus já podemos retornar presencialmente à casa do Senhor. Penso que a maioria estará nos assistindo, né, quando assim for possível, pelas nossas plataformas digitais. Mas já é muito bom nós estarmos aqui junto com os irmãos. Nosso texto para a reflexão desta manhã se encontra na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 10. Eu quero pensar sobre o tema por que sofremos. Por que sofremos? É claro que nós vivemos um tempo, né, muito desafiador. Nós temos, em outras ocasiões, desde janeiro e hoje também pensado naquilo que o apóstolo Pedro tem nos ensinado, né, aquilo que a palavra de Deus tem falado a nós para esse tempo, de modo que, como essa epístola, né, chamada de epístola geral, ela foi escrita provavelmente lá pelo ano de número 60 da era cristã. Nós já falamos isso aqui em outra ocasião, apenas para que a gente possa relembrar e se ambientar nesse texto que nós estaremos pensando daqui a pouquinho. E esse foi um tempo também de perseguição, de sofrimento, de muita luta para os cristãos daquele tempo. Foi um tempo quando uma grande perseguição foi deflagrada por conta do insano imperador Nero, né? Após ter ele incendiado a cidade de Roma e ter colocado a culpa nos cristãos. Então, daí por diante, isso acabou desencadeando uma grande perseguição. Então, não é difícil pensarmos que Pedro está escrevendo a uma igreja que também está enfrentando muitos desafios, assim como nós nesse tempo, né? São questões diferentes, são realidades diferentes, é um tipo diferente de perseguição, de problema, de adversidade, mas ele escreve nesse sentido de poder encorajar aquela igreja, de abençoar, de instruir, de acalentar aquela igreja, né, de trazer esperança para aquela igreja. Por isso nós escolhemos nesse tempo pensar um pouco sobre essa epístola, chamada de epístola geral ou universal, uma vez que ela não foi destinada especificamente a uma igreja, mas ela rodava pelas igrejas, a carta, né, circulava pelas igrejas então daquele tempo, e eram lidas, ou era lida ali naquelas igrejas. E ela atravessou, né, os séculos e chegou até nós. E a mensagem, né, devido a esse contexto, então, ela é extremamente atual, e muito particular para nós e para a igreja de Cristo nesse tempo, né? A Bíblia é sempre assim. A Bíblia, ainda que tenha sido escrito, né, há centenas, alguns milhares de anos atrás, mas ela continua sempre muito atual, muito contemporânea. Os seus princípios, os seus ensinos, aquilo que nós encontramos aqui, ela vai servir ela é atemporal, né? Ela vai servir para nós em qualquer tempo. Então, por isso, nós estamos insistindo aqui na epístola, nos escritos de Pedro, do apóstolo Pedro, em sua primeira carta. O verso de número 10, então, ele nos diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Queridos, ainda que de uma forma muito breve, né? Um pequeno texto, apenas um verso da palavra de Deus, mas ele vai trazer ensinos valiosos para nós. E aqui nós podemos encontrar então ensinos acerca da pessoa de Deus. Nós encontramos ainda acerca do nosso chamado em Cristo Jesus, mas nós encontramos aqui também alguns ensinos acerca do sofrimento humano. É claro que este tema, o sofrimento humano, ele
pelo menos bastante complexo, né? E nós não queremos aqui apenas, em pouco tempo, esgotar tudo aquilo que nós poderíamos falar, pensar sobre isso. Mas esse texto, esse versículo, as palavras que nós lemos aqui, ela lança um pouco de luz acerca do sofrimento humano, acerca das adversidades pelas quais nós enfrentamos e temos enfrentado nesse tempo aqui. E é exatamente isso que eu quero te convidar a fazer nesta hora, é nós pegarmos um pouco então dessa luz aqui, para que possamos compreender um pouco mais, ou começar a caminhar, a compreender acerca do sofrimento humano. Portanto, há aqui elementos importantíssimos, que certamente nos ajudarão a entender um pouco mais acerca das lutas que nós enfrentamos em nossa vida cristã. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que o apóstolo ele começa o verso dizendo que o Deus de toda graça. Então, o que nós podemos compreender aqui é que Deus é o Deus de graça, mas não de uma graça limitada, mas não é uma graça que não poderia nos alcançar em nossa totalidade. Pedro está dizendo que é o Deus de toda a graça, ele está dizendo que em Deus há plenitude de graça. Faz toda a diferença quando ele escreve que o Deus de toda a graça, ele não está dizendo apenas o Deus da graça, mas ele diz o Deus de toda a graça. Isso pode nos mostrar que Deus tem essa graça plena, ele tem plenitude de graça. E nós sempre voltamos, né, a esse assunto da graça de Deus, porque ele é de mais importante para a nossa fé cristã, para a nossa compreensão da nossa conversão, do amor, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É importante que saibamos o que é. Então, vez por outra, nós estamos retornando a esse tema, e de novo nós vamos pensar e falar que graça é um favor imerecido da parte de Deus, é um dom divino, que recai sobre nós, independente dos nossos esforços. Não é pelos nossos méritos que nós somos alcançados pela graça de Deus, e graça é exatamente isso, é quando Deus nos dá as suas dádivas, quando Ele nos concede algo, sem que haja o menor resquício de merecimento por nossa parte. Isso é graça. E a graça de Deus é assim, e essa plenitude de graça, e esse Deus da graça, ou de toda a graça, Ele derrama essa graça, Ele dispensa essa graça a cada um de nós. E nós poderíamos pensar que a graça de Deus, ela se revela de algumas formas, ou de uma forma mais visível de algumas maneiras. Por exemplo, nós poderíamos dizer que a graça de Deus é revelada através da criação, e a sustentação do universo, de todas as coisas. Porque Deus criou tudo, Ele sustenta, Ele é o mantenedor de tudo, de toda a sua criação. E Ele fez isso e nos deu. Ele concedeu isso a nós como dádiva da sua parte. O Deus da graça cria todas as coisas e sustenta todas as coisas. Mas uma outra forma visível também da graça de Deus é a própria criação do homem. Porque Ele nos fez, Ele nos criou segundo a sua imagem, a sua semelhança. Parte dele, Ele colocou então na nossa personalidade. Nesse processo criativo de Deus, nós podemos ver de uma forma bem visível, bem clara, a sua graça derramada sobre nós. Ele nos criou, mas não de uma qualquer maneira. Ele tomou a si mesmo, né, como o molde, vamos dizer assim, como uma forma de nos dar, e Ele nos cria de acordo com a palavra de Deus, lá no Gênesis, segundo a sua própria imagem e a sua semelhança. Mas, queridos, sem dúvida alguma, a forma mais visível de nós percebermos a graça de Deus é, sem sombra de dúvidas, acerca da pessoa de Cristo Jesus. E por que estou dizendo isso? Porque Deus, em sua imensa bondade, em seu imenso amor, em sua misericórdia, em toda a sua graça, a seu tempo, Ele enviou o seu Filho. É Deus se tornando homem e vem habitar entre nós. E João vai dizer que nós vimos a sua glória através de Cristo como a glória do unigênito do Pai. É a graça de Deus revelada
que sim, em toda a sua grandeza, em toda a sua plenitude, em toda a sua forma, e de maneira mais visível, mais desnuda aos nossos olhos, está na pessoa de Cristo, no advento do Messias. Jesus veio a esse mundo, Ele foi enviado a esse mundo, Ele viveu aqui, Ele viveu a nossa vida, Ele morreu em nosso lugar, e Ele ressuscitou para nos garantir vida eterna. Isso é graça, esse é o Deus de toda graça, essa é a graça da qual o apóstolo está dizendo aqui nesse texto, o Deus de toda graça, Deus de toda a graça. O autor do hino de número 193, de nosso inário para o culto cristão, ele se expressa da seguinte forma, acerca da palavra, da graça do nosso Deus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa e é suficiente para mim. Nós não somos, queridos, merecedores da morte de Cristo, mas trata-se de um ato de extremo amor, de extrema misericórdia e da plenitude da graça do nosso Deus para conosco. Mas uma segunda coisa, queridos, que nós aprendemos aqui nesse verso, número 10, é acerca do nosso chamado em Cristo Jesus. Perceba que Pedro escreve, e o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então esse texto nos ensina também, além de nos mostrar a plenitude da graça de Deus, ele também nos fala acerca do nosso chamado em Cristo Jesus. É um chamado eficaz para a nossa salvação. Todo o Novo Testamento vai falar acerca desse chamado, o nosso chamado em Cristo para a salvação. Porque a salvação só se dá, queridos, por causa da graça de Deus da qual falamos, mas por intermédio de Cristo Jesus. Ele foi enviado para a nossa salvação. Nós fomos resgatados das trevas, das mais densas trevas, para a sua maravilhosa luz. Então perceba, queridos, que nós somos chamados, nós pertencemos a Cristo Jesus. O próprio apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, na sua primeira carta ainda, no verso de número 9, ele vai declarar que nós somos o povo escolhido, o sacerdócio real, a nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso significa, queridos, que nós pertencemos a Deus. Nós somos chamados para a glória de Deus em Cristo Jesus. É o que o texto nos diz, vos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Nós pertencemos. Como é bom isso, irmãos. Como isso nos consola, como isso nos dá esperança, como isso nos conforta o coração em tempos tão desafiadores como esse, como nós temos vivido. É sabermos que nós pertencemos a Deus. E por pertencermos a Ele, já conhecemos a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, plenamente revelada na pessoa de Cristo Jesus. Nós sabemos que Ele há de cuidar de nós, Ele há de nos abençoar também assim, em tempo de sofrimento, em tempo de adversidade, em tempo de lutas, como o que estamos passando. Todavia, queridos, todavia, sempre existe um todavia, um mas, um porém. Mas a verdade é que na nossa jornada, nós teremos que suportar algumas provações, algumas injustiças, algumas desigualdades, alguns problemas, algumas lutas, adversidades. Isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Costumo dizer que a gente não consegue passar por essa vida ileso, que não é possível que isso aconteça, que em alguma medida nós enfrentamos algum tipo de situação difícil, alguns enfrentam maiores, outras menores, mas sempre nós, a verdade é que em nossa jornada, sempre enfrentaremos algum tipo de adversidade. Entretanto, esses momentos, queridos, eles devem servir como um combustível para a nossa fé. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versos 2 e 3, há uma referência muito clara à vinda do Messias,
E Deus está falando ao profeta ali, naquela ocasião, que ele, o dia do Senhor, ou a vinda do Senhor, será como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro, e se assentará como refinador da prata. Isso me faz lembrar de uma história em que uma senhora, certa vez, ela contemplava exatamente o trabalho do ourives. Uma cena muito semelhante a essa retratada aqui pelo profeta Malaquias. E ela então estava a observar o trabalho, e ele se assenta diante do fogo, ele coloca a prata ali no fogo, bem no centro, no meio, aonde o calor é mais intenso, e ela está observando aquele trabalho, e ele vai manipulando a prata ali com todo cuidado, sentado de frente então àquele fogo, àquela chama, e ele vai girando então aquela prata, e através desse trabalho, ele vai purificando, ele vai tirando as impurezas daquela prata, até o momento então em que ela se torna pura. E aquela mulher, curiosamente, está ali olhando até que ela rompe o silêncio e pergunta: mas me fale, quando o senhor sabe que ela está já purificada, que está no ponto, que está boa? E então o ourives disse para ela: olha, é muito simples, quando eu consigo ver a minha face refletida ali na prata, eu sei que ela já está pura, eu sei que ela já está pronta. Essa história, queridos, ela tem algumas lições para nós, a nos ensinar. Primeira coisa, vamos pensar em Deus como sendo aqui o ourives, aquele que está conosco, que nós somos a prata, com as nossas impurezas, com nossos problemas, com as nossas falhas em nosso caráter, e Deus está ali, diante daquele fogo, a nos purificar. Mas perceba que Ele está sentado, Ele está atento. Por que Ele está atento à prata, à nossa vida então? Porque o ourives e Deus sabem que Ele não pode passar do ponto, Ele não pode aquecer tanto aquela prata a ponto que ela se derreta, Ele perca aquele material. Ele pode ficar ali até o momento em que somente as impurezas sejam retiradas daquela prata. E quando Ele vê então que ela está pura, e que Ele consegue ver refletida nisso, ou Ele consegue ver refletida na nossa vida a sua face, então Ele sabe que nós estamos purificados. Ele sabe que nós passamos ou estamos passando por esse processo de santificação, que é o processo pelo qual todos nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos passar. Então, esse ensino nós conseguimos extrair dessa história, e quando nós aplicamos isso ao sofrimento humano, nós podemos então pensar que passamos por dificuldades e provações na nossa vida, para que o próprio Deus possa forjar o nosso caráter, purificar a nossa vida e nos tornar mais fortes. Talvez agora a pergunta que estejamos fazendo seja, bom, mas por que esse Deus em plenitude de graça, esse Deus que nos chamou em Cristo Jesus, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, permite o nosso sofrimento? E a resposta nós encontramos aqui, na parte final desse verso. Depois de haver sofrido um pouco, diz esse texto, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer, alicerçar. Perceba essas 4 palavras aqui, o quanto elas são importantes para a nossa compreensão desse porquê. Por que sofremos? A resposta, ou parte dela, se encontra aqui nesse texto. Primeira coisa que nós podemos entender aqui, então, que Deus permite o nosso sofrimento, e perceba que Ele vai dizer, por pouco tempo. Há um tempo limitado, conforme aquele ourives, ele não podia deixar a prata durante um longo período ali sob o fogo, porque senão ele perderia aquele material, ele perderia aquele elemento. Ele sabe exatamente o tempo necessário para que ela seja purificada, e assim é conosco, é assim que Deus trata conosco, é assim que Ele age conosco. Tem um tempo, e Pedro está dizendo aqui que é pouco tempo, ainda que um pouco de tempo, requer a paciência da nossa parte, requer que consigamos esperar e entender aquilo que está passando em nosso meio, sem reclamação, sem murmuração,
que são questões comuns quando nós enfrentamos as adversidades. E muitas vezes, eu não quero dizer que nós não possamos questionar, aliás, um questionamento é o que nós estamos fazendo aqui, porque o tema sobre o qual estamos trabalhando é uma pergunta: por que sofremos? Mas isso é diferente da murmuração, da lamentação, isso é diferente de nós estarmos reclamando, nos revoltando. Porque é permitido, porque quando a gente questiona, é porque a gente quer saber alguma coisa, que a gente quer buscar uma resposta. E eu tenho plena convicção que Deus permite que façamos isso, que nós questionamos, que nós queiramos saber algo. Isso faz parte do nosso aprendizado. Mas quando nós passamos desse limite, passamos a murmurar, a questionar, aí é algo diferente, a coisa muda de fato de figura. Então, o propósito, então, daquele momento difícil que passamos, ele perde, então, o seu objetivo inicial, que é de fato de nos purificar, de nos fortalecer, ou conforme diz-nos esse texto, então, de nos reabilitar, de nos confirmar, de nos fortalecer, de nos alicerçar. Parte final desse texto, ele estabelece aquilo que nós podemos chamar de a regra cristã para o sofrimento. Essa regra, queridos, ela nos diz que o cristão, ele pode experimentar e passar pelo sofrimento, ou a forma, ou a maneira como ele pode fazer isso, porque Deus nos restaurará, Ele nos firmará, nos fortalecerá, Ele nos estabelecerá. Portanto, mediante o sofrimento, mediante as angústias que às vezes enfrentamos, Deus, em primeiro lugar, Ele nos restaura. Ele vai usar desse expediente para nos restaurar. Aliás, esse é o tema, que nós temos tratado aqui, nesse ano especialmente, tempo de restaurar. E Deus faz isso na nossa vida também. Nós temos ouvido, através das mensagens aqui, vários aspectos dessa restauração, como vamos ouvir, como o pastor já falou também hoje à noite. Mas perceba que através do sofrimento também, de acordo com o ensino da palavra de Deus, Deus também nos restaura. E a ideia aqui, ou essa palavra, ela foi traduzida por restaurará aqui, era de uma palavra no grego que era usada para se referir a soldar uma fratura, a consertar aquilo que está quebrado, a reabilitar aquilo que está com algum tipo de defeito. Então, o que o texto está a nos dizer é que, diante do sofrimento que nós passamos, Deus faz esse conserto, Ele trabalha, Ele nos trata, Ele nos restaura, Ele conserta, acerta aquilo que está com algum tipo de problema na nossa vida. Significa, queridos, prover o que falta, consertar aquilo que está quebrado. Ao aceitarmos o sofrimento, queridos, mas ao aceitarmos com humildade, Deus pode sim prover o que falta em nosso caráter e restaurar aquilo que é necessário na nossa vida. Mas em segundo lugar, ele vai dizer que Deus, através do sofrimento, Ele também nos firmará. É algo como tornar firme como a rocha, como o granito, Pense aí na ideia daquele atleta que passa por um sofrimento muito grande, Aqueles atletas de alto desempenho que precisam treinar muito, que precisam sofrer muito, que precisam abrir mão de muitas coisas, para que ele possa se tornar sólido em seu corpo, para que ele possa então chegar naquela competição e enfrentar de forma preparada, de forma que ele esteja à altura então dos seus oponentes, ele possa então sair vencedor dali. A ideia é basicamente essa, quando Deus nos firmará, Ele há de tratar conosco dessa forma. Ao encararmos, queridos, o sofrimento com resiliência, com paciência, Deus forjará em nós um caráter sólido, que não seria possível fazer de uma outra forma, a não ser através daquele sofrimento. Mas em terceiro lugar, Pedro vai dizer que através do sofrimento, Deus também nos fortalecerá. Deus nos fortalecerá. Uma vida sem esforço, sem disciplina, ela produzirá, queridos, apenas uma fé branda, fraca, inconsistente. Ninguém conhece verdadeiramente o significado de fé sem que não tenha passado pelo vale da aflição. São nesses momentos que nós conseguimos compreender de uma forma mais profunda o significado do que é ter fé.
da importância de se confiar plenamente em Deus. São nos momentos de dificuldade, são nos vales que atravessamos, nos desertos pelos quais passamos, que nós vamos compreender o verdadeiro significado da fé. Se nos esforçarmos diante das adversidades, Deus nos fortalecerá, Deus fortalecerá a nossa fé e há de nos tornar aptos para lidar com os momentos mais desafiadores da nossa vida. E por fim, o apóstolo vai dizer que o sofrimento, através do sofrimento, Deus também nos estabelecerá. É algo como pôr os fundamentos, colocar firmes fundamentos sobre os quais nós possamos construir a nossa vida, a nossa fé, que nós possamos estar ali alicerçados, bem firmados ali. Portanto, ele diz que através do sofrimento nós seremos plenamente estabelecidos. Deus nos estabelecerá. Algo como pôr fundamentos. Quando encaramos a dor e o sofrimento, é que somos colocados nos sólidos alicerces da nossa fé. Queridos, são nas provações da vida que Deus nos mostra as grandes verdades sobre as quais a vida se fundamenta. É quando nós enfrentamos as dificuldades. O que eu quero dizer com isso, né? É que a gente vê o que de fato tem valor na vida da gente. Eu tenho absoluta certeza que nesse tempo que nós estamos vivendo, assim como eu, você tem refletido muito sobre aquilo que de fato é importante na nossa vida, o que de fato tem valor. Por certo, nós chegamos a algumas conclusões, olhando tudo que estamos vendo, né, vendo tanto sofrimento, tantas pessoas em luto, tanta dor, tanta morte nesse tempo. Então a gente começa a pensar um pouco mais acerca do que de fato vale a pena, o que verdadeiramente é importante na nossa vida. E esses momentos difíceis, eles de fato nos fazem refletir sobre isso. E quando nós cremos em Deus e passamos pelo sofrimento, Ele nos estabelece dessa forma, fazendo com que a nossa fé ela fique estabelecida, ou bem estabelecida, e nós começamos a saber exatamente aquilo que de fato importa, aquilo que de fato tem valor. Na história de Jó, e Jó, em se falando de sofrimento humano, é um livro bíblico que tem muito a nos ensinar, a nos mostrar acerca desse tempo. Mas há uma passagem nesse texto muito interessante, ele ilustra um pouco isso que nós estamos falando. Porque lá no auge, né, do seu sofrimento, quando Jó já estava sem esperanças, né, e a esposa dele, a olhar para ele, talvez contemplando todo aquele sofrimento, toda aquela degradação pela qual ele estava agora mergulhado, naquela condição subhumana em que ele estava vivendo, ela se vira para ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez ele estivesse querendo dizer: Jó, já chega, não dá mais, vamos desistir disso, não é possível mais tolerar, aguentar, suportar tanto sofrimento, tanta dor, tanta enfermidade, tanta adversidade como as que nós temos passado, e você tem passado aqui nesse tempo. Mas sabe, queridos, mais surpreendente do que a declaração dessa mulher, né, a sugestão que ela dá para Jó, é a resposta dele. É aquilo que ele fala para a sua esposa. Ele diz: falas como uma insensata. Como nós poderíamos receber ou aceitar o bem do Senhor e não aceitaríamos também o mal? Haveríamos nós de receber o bem do Senhor e não o mal? Ele compreende plenamente que ele precisava continuar confiando no seu Deus. De alguma maneira, de alguma forma, a sua fé está bem estabelecida, ela está bem fundamentada. Ainda que ele esteja passando por um sofrimento subhumano, algo terrível estava acontecendo na sua vida, mas ele é capaz de olhar para frente com esperança, com fé. Ele sabe que Deus o restaurará, ele sabe que Deus o firmará, ele sabe que Deus o fortalecerá, ele sabe que Deus o fundamentará, criará alicerces que o sustentarão para sempre. Queridos, Deus está trabalhando em nossas lutas. Deus está trabalhando. Deus não para, não descansa, não dorme. Ele está trabalhando em nós e por nós, nos nossos momentos difíceis. Através do sofrimento,
Ele nos restaura, Ele nos firma, Ele nos fortalece e Ele fundamenta o nosso caráter de acordo com a sua soberana vontade. Eu quero finalizar, ó Pai, queridos, nesta manhã, pensando exatamente naquilo que Deus tem feito e pode fazer por nós nesse tempo tão difícil e tão desafiador que nós estamos vivendo. Em Romanos capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo declara que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que nós possamos verdadeiramente crer nisso. Que há um tempo futuro, um tempo de glória, um tempo em que Deus há de nos conceder a vitória, Deus há de nos conceder então o livramento de tudo aquilo, independente do que seja, das circunstâncias que estamos vivendo nesse tempo. Olhar para o futuro e crer que Deus está a dirigir toda a história, está a nos conduzir e a nos abençoar também nesse tempo. Que Ele mesmo nos abençoe, que essa palavra possa encontrar um lugar no seu coração. Você pode abaixar a sua cabeça? Você que nos assiste também, aí onde você está, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos por tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor, sobretudo pela tua graça revelada em Cristo Jesus. E te agradecemos, ó Pai, porque mesmo, ó Pai, em tempos tão desafiadores, tão difíceis, de tantas lutas, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor continua trabalhando em nós, através de nós, através das circunstâncias, daquilo que tem acontecido em nossa volta, ó Pai, para nos fortalecer, para nos fundamentar, para nos abençoar, ó Pai, para nos restaurar e para nos colocar em firmes fundamentos. Nós louvamos o Teu nome por isso. Abençoe a Tua igreja nesse tempo, ó Pai. Temos muitos desafios, mas o Senhor há de nos abençoar no sentido de que sejamos vencedores e que possamos, ó Pai, sair fortalecidos, ó Pai, de tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que enfrentamos, ó Pai. Que a Tua mão poderosa continue a nos guiar hoje e sempre. E nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém.